A nossa aula de hoje é sobre radicais. Então, primeiramente, o que é um radical aritmético? Sendo R um número maior ou igual a zero e B um número também maior ou igual a zero e N um número natural positivo, então o N aqui a gente vai trabalhar com um número maior ou igual a 1, nós definimos como isso daqui, nós vimos na aula anterior que é uma potência, R elevado a N. Isso é igual a B, se isso daqui for igual a B, então C e somente C, a raiz N do B é igual a R. Então, a ideia de radical está diretamente ligado à ideia de potência. Então, um número elevado a um expoente resulta, né, em um valor aqui. C e somente C, a raiz N desse valor é igual à minha base da potência. E é só a título de nomenclatura, né? Esse N ele vai ser chamado de índice da minha raiz. O B é o meu radicando. E o R, que é o resultado, ele é a raiz enésima de B. Essa raiz aqui, então nós vamos fazer a leitura de uma raiz de acordo com o índice. Então, se aqui o índice for 2, raiz quadrada. Se for 3, raiz cúbica. Se for 4, raiz quarta. E assim por diante. Então, e depois nós temos algumas propriedades aqui. Sendo Mn números naturais não nulos, nós temos as seguintes propriedades envolvendo as raízes. Ó. Um produto de duas raízes de mesmo índice. Então, raiz enésima de A vezes a raiz enésima de B. Eu posso multiplicar os dois radicandos e colocá-los dentro da mesma raiz. E o meu índice aqui se mantém. Então, esse produto é a mesma coisa que a raiz enésima de A vezes B, desde que esse A e B sejam números positivos. Se um deles for negativo, essa propriedade não vale. Segunda propriedade. Do mesmo jeito que para multiplicação, ela vale para divisão. Raiz enésima de A dividido pela raiz enésima de B é a mesma coisa que a raiz da divisão do A pelo B. Também com esse A maior ou igual a zero. E nesse caso aqui o B não pode ser zero, né? Diferente do anterior. O B não pode ser zero porque ele está no denominador. Então o B ele tem que ser maior que zero. A próxima propriedade envolve um radical dentro do outro. Então, olha só, uma raiz enésima da raiz mésima de um número A. Isso daqui é a mesma coisa que a raiz n vezes m desse número A. Então, se você tiver uma raiz dentro da outra, você pode multiplicar os índices e escrever na forma de uma única raiz. De novo, né, desde que esse radicando A seja maior ou igual a zero. E por último, todo número que está escrito na forma de potência de expoente fracionário pode ser transformado em uma raiz, usando a seguinte regrinha. Ó. A elevado a esse expoente aqui, m sobre n, é igual a raiz n do a elevado a m. Então, esse denominador da minha fração vira o meu índice da raiz, enquanto que esse numerador ele fica como expoente da minha base aqui dentro do radicando. E, de novo, com esse A sendo um número maior ou igual a zero. Então, utilizando essas propriedades e essa definição, a gente vai fazer alguns exemplos aqui. Ó. Primeiro, calcule. Então, de uma forma bem simples, apenas para a gente relembrar. Então, qual é a definição? Ó? Raiz, quando não tem número aqui, a gente subentende que tem o 2. Então, é uma raiz índice 2, que a gente costuma ler como raiz quadrada. Então, raiz quadrada de 25. Eu preciso achar o número que, elevado ao quadrado, resulta em 25. No caso aqui, o número que ao quadrado resulta em 25 é o 5. Por quê? Porque 5 vezes 5, ou seja, 5 ao quadrado, é 25. Então, essa sempre vai ser a nossa ideia ao calcular uma raiz. Se é a raiz quadrada, eu preciso achar o número que elevado a esse índice aqui, elevado ao quadrado, resulte nisso. Nesse caso aqui é bem simples, né? Então o resultado é apenas o 5. Isso daqui é só a justificativa do porquê, né? É o 5. Próximo. Veja que agora eu tenho um 3. Então nós lemos isso daqui como a raiz índice 3 ou raiz cúbica de 8. Então o que eu preciso? Achar um número
que elevado ao cubo resulte em 8. No caso aqui é o 2. Né? Se eu calcular 2 ao cubo, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então essa seria a raiz cúbica do 8. Próximo exemplo, raiz quarta de 81. Mesma coisa, eu vou ter que achar o número que, elevado à quarta potência, resulte em 81. Se eu fizer alguns testes aqui, eu vou conseguir descobrir que esse número é o 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. E 27 vezes 3, 81. Então, como 3 à quarta é 81, a raiz quarta de 81 é o 3. E mais um caso aqui, se for uma fração. Se você precisar calcular a raiz quadrada de uma fração, basta você calcular a raiz quadrada de cada uma delas. Então, isso daqui é a mesma coisa que 4 nonos. Raiz de 16 é 4, raiz de 81 é 9. E é 4 nonos por quê? Porque se eu fizer o 4 nonos ao quadrado, 4 vezes 4, 16, 9 vezes 9, 81. E se você precisar calcular a raiz quadrada de um número decimal, você pode voltar esse número decimal, pegar esse número decimal e escrever na forma de fração. Então, 0,36 seria a mesma coisa que 36 centésimos. Raiz quadrada de 36 é 6, raiz quadrada de 100 é 10. Então, isso daqui seria a mesma coisa que 6 décimos, que é 0,6. Ou você poderia até fazer direto, né? 0,6 ao quadrado vai dar o 0,36. Agora, utilizando as propriedades de radicais, escreva na forma de um único radical e calcule o resultado se possível. Então veja, eu quero escrever na forma de uma única raiz e se for possível resolver, eu vou resolver. Então olha só, primeiro exemplo, raiz quadrada de 12 vezes raiz quadrada de 3. Então aqui nós não temos como resolver a princípio essa raiz. Raiz quadrada de 12 não é exata, raiz quadrada de 3 também não é um número inteiro. Então, eu não consigo resolver cada uma delas. Porém, se eu usar a minha primeira propriedade, eu posso escrever esses dois números dentro de uma única raiz, multiplicando os dois, pelo fato do índice aqui ser o mesmo. Então, eu poderia escrever como raiz quadrada de 12 vezes 3. 12 vezes 3 é 36. Veja, isso daqui eu consigo resolver. Raiz quadrada de 36 é 6. Então, em algumas situações, você não vai conseguir resolver antes de aplicar as propriedades. Próximo exemplo. Raiz cúbica de 4 vezes raiz cúbica de 3. Usando essa propriedade aqui de cima novamente, raiz cúbica de 4 vezes 3, que é a mesma coisa que a raiz cúbica de 12. Esse daqui não tem como resolver, a raiz cúbica de 12 não é exata, então não é possível resolver, a gente deixa indicado desse jeito, raiz cúbica de 12. Próximo, raiz quinta de 30 dividido pela raiz quinta de 3. Divisão de duas raízes com o mesmo índice, eu posso dividir os números. 30 dividido por 3, 10. Então, isso é a mesma coisa que a raiz quinta de 10, que não é exato, então eu vou deixar nesse formato mesmo, raiz quinta de 10. Não existe um número inteiro, né, que elevado à quinta resulte em 10. Essa raiz ela existe, né, mas não é um número inteiro. E no próximo exemplo, raiz cúbica de 16 dividido pela raiz cúbica de 2. Vou usar a propriedade anterior novamente. Isso é a mesma coisa que a raiz cúbica de 16 meios, ou seja, raiz cúbica de 8. E a raiz cúbica de 8 a gente sabe que é 2. Então essa deu para calcular. O outro exemplo aqui, raiz quadrada da raiz cúbica de 64. Esse caso aqui a gente usa aquela terceira propriedade, ó, uma raiz dentro da outra. Como aqui não tem nada, é índice 2. Então eu posso multiplicar os índices aqui. Então eu vou fazer isso daqui, é a mesma coisa que a raiz 2 vezes 3 do 64. 2 vezes 3, 6. Então, raiz sexta de 64. Essa é possível você calcular. O resultado é um número inteiro. 2 elevado à sexta dá 64. Então, a raiz sexta de 64 é 2. Próximo exemplo, esse daqui, 3 elevado a 2 quintos. Todo número que está na forma de potência com expoente
fracionário, eu posso escrever na forma de radical, usando a regrinha. O denominador vai ser o índice da minha raiz e o numerador é o expoente aqui da minha base. Então, eu vou ficar com raiz quinta do 3 ao quadrado. Resolvendo 3 ao quadrado, 9. Raiz quinta de 9. Também não é um número exato, eu vou deixar desse jeito. E o último exemplo, 4 elevado a meio. Usando essa propriedade aqui, o 2 vai ser o meu índice da raiz, então eu vou ter uma raiz quadrada do 4 elevado a 1, ou seja, raiz quadrada de 4, que é 2. Então, todo número elevado a meio é a mesma coisa que a raiz quadrada desse número. Para o próximo, nós vamos rever uma ideia de simplificação de radicais. Então, como transformar uma raiz em uma raiz equivalente, né? Só que a gente chama de uma raiz simplificada. Então, olha só. Raiz quadrada de 12 não é exata. Então, não tem um número inteiro que multiplicado por ele mesmo dê 12. Porém, nós podemos escrever essa raiz de uma outra forma. Para eu fazer isso, eu pego esse radicando e faço a decomposição em fatores primos. Então, 12 é um número par, dividido por 2, 6. 6 dividido por 2, 3. 3 dividido por 3, 1. Então, o 12 ele é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 3. Então, eu vou escrever aqui, ó, 2 ao quadrado vezes 3. Veja que, sempre que acontecer isso daqui, 2 ao quadrado, nós temos uma propriedade de raiz que, se essa base é positiva, a raiz quadrada de 2 ao quadrado é 2. Na verdade, a raiz quadrada de x ao quadrado é igual a x, quando esse x é positivo. Tá? Então, o objetivo de reescrever esse 12 desse jeito é que esse 2 que está ao quadrado, eu posso tirá-lo da raiz e escrever isso daqui como 2 raiz quadrada de 3. Então, raiz quadrada de 12 é a mesma coisa que 2 raiz de 3. Próximo exemplo, raiz quadrada de 45. Vou fazer a mesma coisa. 45, vou decompor em fatores primos. Dividido por 3, 15. 15 dividido por 3, 5. 5 dividido por 5, 1. Então, 45 é a mesma coisa que 3 ao quadrado vezes 5. De novo, ó, apareceu um termo ao quadrado e aqui é raiz quadrada, esse número é como se eu cancelasse esse quadrado com a raiz. Então, esse 3 ele fica fora da raiz. 3 raiz de 5. No próximo exemplo, continuando ainda com a ideia de simplificação, raiz de 27. Vou pegar o 27 e vou decompor em fatores primos. O 27 só dá para dividir por 3. Então, 27 por 3, 9. 9 dividido por 3, 3. E 3 dividido por 3, 1. Então, vejam, eu posso escrever o 27 como 3 ao cubo. Só que para que eu possa cancelar, eu preciso deixar aqui um 3 ao quadrado. Então, esse 3 ao cubo, ele é a mesma coisa que 3 ao quadrado vezes 3. Então, um 3 vai ficar fora da raiz e vai sobrar 1 dentro, né? Então, raiz de 27 é a mesma coisa que 3 raiz de 3. Imagina esse 3 ao cubo aqui como sendo 3 ao quadrado vezes 3. Por isso que um 3 ficou fora e o outro permaneceu dentro da raiz. E o último exemplo dessa ideia de simplificação, raiz quadrada de 60. Fazendo a decomposição em fatores primos, 60 dividido por 2, 30. 30 dividido por 2, 15. 15 dividido por 3, 5. E 5 dividido por 5, 1. Então, 60 é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. Esse 2 que está ao quadrado, eu posso colocá-lo para fora da raiz. Então, vai ficar 2 raiz quadrada do que sobra aqui. Ou seja, 2 raiz quadrada de 15. Se tivesse mais algum termo aqui ao quadrado, eu colocaria fora da raiz também e iria fazer a multiplicação daí na parte de fora da raiz. E o último exemplo, usando ainda essa ideia de simplificação, simplifique a expressão. Então, olha, eu só posso somar ou subtrair raízes quando o radicando é o mesmo, ou seja, quando o número que está dentro é o mesmo. Se os números que estiverem dentro são diferentes, como esse caso aqui, eu não posso somar 12 mais 27 menos 75. Não.
Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aquela transformação de raiz, igual os slides anteriores. Olha só. Nesse primeiro aqui, o raiz de 12, a gente já viu que é a mesma coisa que 2 raiz de 3. Então, essa minha primeira parte aqui, ó, o 12, na nossa decomposição canônica, né, decomposição em fatores primos, ele é 2 ao quadrado vezes 3. O 27 é 3 ao cubo e o 75 é 3 vezes 5 ao quadrado. 5 ao quadrado é 25 vezes 3, 75. Então, vejam, o que vai acontecer aqui? Aqui vai ficar 2 raiz de 3, mas já tem esse 5 fora. Então, vai ficar 5 vezes 2 raiz de 3. Esse daqui vai ficar 3 raiz de 3. E esse daqui, 5 raiz de 3. Então, 5 vezes 2 raiz de 3. Esse daqui, como nós fizemos no slide anterior, é 3 raiz de 3. E esse daqui, 5 raiz de 3. 2 vezes 5, 10. Então, eu posso escrever essa expressão como 10 raiz de 3 mais 3 raiz de 3 menos 5 raiz de 3. Agora que todas as raízes estão com o mesmo radicando, eu posso fazer a simplificação, a soma ou a subtração. Eu só somo e subtraio os números que estão antes. 10 mais 3, 13. 13 menos 5, 8. Portanto, 8 raiz de 3. Então, o resultado de toda essa expressão é a mesma coisa que 8 raiz de 3. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Um bom estudo a todos.